Olá, pessoal! Espero encontrá-los bem para o desenvolvimento da nossa aula dessa semana. Hoje nós vamos dar continuidade na aula da semana passada, que nós estávamos falando sobre o continente africano. Hoje nós vamos falar um pouquinho da cultura da África e também do processo de desertificação que vem devastando o continente africano, tá? Sobre a cultura. Quando a gente fala da cultura africana, nós temos que falar sempre no plural, porque lá existe uma diversidade cultural muito grande devido à forma de colonização que a África acabou sofrendo, onde diversos países, principalmente países europeus, acabaram se situando, se apropriando, de determinados espaços. Mas a África, ele é o continente... ela é um continente milenar, tá? É o primeiro continente que a gente tem registro, que existiu, que teve a existência, dos seres humanos, tá? Diante da questão de colonização, como vários países acabaram se situando nesses espaços, nós tivemos uma diversidade muito grande de línguas. Então, hoje a gente pode dizer que o continente africano possui mais de 1000 línguas e religiões diferentes. Então, a questão cultural é realmente bastante vasta, Atualmente, o continente africano possui aí mais de 50 países e também mais de 1 bilhão de habitantes. Então, é muita gente e a gente possui, então, essa diversidade. As manifestações culturais, elas acabaram sofrendo uma intervenção, e uma destruição pelo regime colonial, o que leva as nações africanas, mais modernas a um embate nacional. Por quê? A forma de organização do território naquele momento da colonização fez com que esses colonizadores dividissem as terras, de forma irregular, sem respeitar os limites naturais, sem respeitar a vivência, as tribos que ali viviam, E hoje a gente então tem, essa disputa por terra, que gera guerras, gera pobreza, gera uma desavença política em relação ao direito do espaço. Outro fator que acabou intervindo foi as questões religiosas, as guerras religiosas, que também são bastante frequentes naquele espaço. Falando um pouquinho sobre a religião, nós temos uma diversidade religiosa muito grande. Lá reside as religiões islâmicas, as religiões cristãs e as religiões muçulmanas, tá? E também as religiões mais habituais da África, onde eles cultuam o espaço natural, os espíritos naturais, e também acreditam na existência de forças superiores, certo? Então, a gente pode perceber que a diversidade cultural lá vai ser bastante grande, devido a todo esse contexto, tá? E foi lá também, onde a gente teve o registro, da civilização egípcia, que foi uma das primeiras existentes, Ela residiu lá há mais de 5.000 anos atrás, Então a gente pode dizer, que são civilizações primárias, foram elas que nos deram, algumas orientações, sobre o processo de desenvolvimento do próprio ser humano. Falando um pouquinho agora sobre a desertificação do espaço, do continente africano. A principal área que vem sendo atingida é a África subsaariana, que fica no sul da África, tá? O processo de desertificação, ele deriva da própria ação do ser humano, tá? Desertificação não é o mesmo que deserto. Desertificação é quando o ser humano intervém, numa área que era fértil, que existia produção, e a partir de alguma intervenção ela passa a deixar de produzir, certo?
E devido à colonização, ao extrativismo que ocorreu naquele espaço, né, a terra passou a deixar, né, de ser produtiva. E nós temos outros fatores relacionados também à questão natural, como por exemplo o clima. O clima já é árido, já é seco, né, já é bastante quente, né, o que fortaleceu, né, essas questões e essas intervenções relacionadas ao processo humano, tá? A gente sabe que a África é um continente bastante rico nas questões relacionadas ao extrativismos, como questões relacionadas ao ouro, ao diamante, né? A retirada desse tipo de material. Então, isso atraiu muita gente, né, na época da colonização, no sentido de retirar, e depois não foi feito nenhum tipo de processo, né, de reestabilização da área, né, e depois, posteriormente, também tiveram os investimentos agrários que também não tiveram nenhum tipo de investimento, dando início a esse processo de desertificação. Agora, a necessidade, né, de se buscar formas alternativas de minimizar esse processo. Gente, o processo de desertificação, ele é realmente a grande causa, né, da pobreza, né, da miséria na África. A África, ela é um país bastante sofrido já em relação às questões políticas. É um país onde teve muita corrupção, né, deixando o povo já em situação de miséria. E aí depois veio todo esse processo, né, de desertificação que fez com que as áreas produtivas, né, parassem de produzir. Então hoje a África não consegue mais produzir o suficiente, alimento suficiente, né, para que a sua população possa sobreviver com dignidade. Então, todo esse processo gerou, né, as guerras, gerou a miséria e está agora gerando também, né, esse processo de abandono do espaço, onde diversas famílias de diversas pessoas estão, né, saindo do continente africano e buscando, né, outros lugares para morar, tá? E aí, nesse momento, é o que a gente consegue perceber que está acontecendo. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre o continente africano, tá? E espero as atividades de vocês. Tenham uma boa semana. Muito obrigada.